a dupla Grenal, vou falar agora de quem ama, Taison, porque ele está fazendo de tudo para voltar ao Internacional. O jogador que está no PAOK da Grécia não quer renovar o seu contrato por lá, embora tenha uma proposta de renovação. Taison já fez pressão nos bastidores, pedindo reunião com a direção do Internacional e agora está fazendo também manifestações via imprensa. Deu diversas entrevistas na última segunda-feira e a gente agora reproduz uma dessas entrevistas, uma das falas do Taison, que foi a 4D Sports, 4D TV, com o Sobis e a Mauri Dornelles, e o Taison falou isso aí, sobre a volta e sobre o desejo de estar no Internacional. Mas, cara, eu tinha um desejo de voltar porque acho que ficou aquele sentimento que eu saí pelas portas do fundo, sabe? E aí foi de um clube da onde eu fiz categorias de base, me criei. Eu acho que essa saída foi meia conturbada, assim, pelo meu lado. Agora mesmo eu fui contra o jogo contra o Bahia, cara. A gente viu, né? Eu já tava dentro do carro. A gente se viu, eu chegando ali, me arrepiando todinho. Meus amigos perguntaram pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, como eu queria estar ali, velho. Como eu queria estar vivendo isso novamente, como eu queria ter feito tudo diferente do que eu fiz, sabe? Impressionante. Olha aqui, ó. Arraiá, eu falei que eu tinha notícia do Arraiá. Bate, coração, desse velho mesmo. Away em cima Tem um apelo do Taison. emocional aí, né? Você vê que coisa incrível. É que assim, é engraçado. O que eu acho disso tudo, tá? O Taison é um cara que ele tem uma idolatria com o Internacional e o torcedor ele se divide, né? Às vezes em relembrar essa idolatria e querer ele de volta aqui, e outros, uma outra parte, divide, por exemplo, o lado da greve, o lado de uma história recente em que, junto de outros personagens que hoje, inclusive, estão dentro do Beira-Rio aí, Alan Patrick, Vitão, por exemplo, Gabriel Mercado, estavam, por exemplo, contra o clube num atraso de salários. Esse assunto, cara, ele é polêmico, tá? Eu vou te dizer que depende do viés. Traria o Taison de volta, Ernest? Depende do viés. Como assim? Oi? Como assim? Por exemplo, se for para pegar e dar um salário astronômico pro Taison, não. Com certeza não. Se a gente vai fazer um salário por produtividade, um salário de minuto, daqui a pouco me serve. O que é produtividade? Cara, por exemplo, em vez de pagar 300 mil reais pro Kaique Rocha, como o Inter paga, eu pagaria 300 mil reais pro Taison. Sabe quanto que ele ganha lá, não? No PAOK não. No PAOK não sei, não tem nem interesse. Até porque é o seguinte, né, meu? Se ele ganha lá, por exemplo, vamos supor que ele ganha 100 mil. Aqui ele teria que ganhar 650. Porque tu pega e faz a transferência, a conversão, se tu fosse olhar nesse sentido. Eu penso o seguinte, tá? Tu tá lá, Inter e Flamengo. Ele é um jogador de grupo nesse momento, tá? Eu não acho que ele é titular, eu não acho nada. Mas vamos lá, tu tá em Inter e Flamengo no Beira-Rio, último jogo da Libertadores, 30 minutos do segundo tempo, 0-0. Tu vai chamar o Luca do banco? Tu vai chamar o Romero do banco? Ou tu vai chamar o Taison, um cara que vai incendiar a arquibancada do Beira-Rio, que vai pegar que sabe o que significa vestir a camisa do Inter, que sabe o que significa ser colorado? Eu acho que tem que ver muito viés. A última vez que trouxeram o Taison de volta aqui... Quanto que ele ganhava, lembra? Cara, mas naquele momento ele veio como protagonista. É que trouxeram ele para uma vaga que ele não estava preparado para ganhar, cara. Trouxeram ele para a vaga do D'Alessandro. Fizeram todo um marketing em cima, o D'Alessandro entregando camisa 10 para ele e tal. O Taison não é uma liderança, nunca foi. Isso é culpa da própria direção. Né? Entende? Que não soube pegar e ler
que o Tyson não era o cara que estavam procurando. Um novo ídolo, ele se colocou uma assim nova também. referência. Não, ele aceitou, claro. Quem não vai aceitar, Bruno? Eu acho que mais do que Quem não vai aceitar? Ele quis. Não, beleza, tranquilo. Mas ele não estava preparado para isso. Não mesmo. Sabe? E agora, talvez assim, ele dê uma refletida. Essa fala pro Sobis aí é uma das tantas, né? A gente conversa com ele do bastidor, a gente conversa com o Humberto Freda, que é o irmão dele, a gente conversa com pessoas ao redor dele. É um cara que se ligou que fez bobagem. E que está tentando uma terceira chance, talvez. Ele falou ontem de uma forma muito clara, assim, e eu faria tudo diferente do que fiz da outra vez. Claro, claro. A minha questão é técnica. Independente da Física vontade, também, né? física, técnica, né? É campo, né? Questão de campo, tática até. Independente da vontade, do coloradismo do Tyson, isso é inegável. Cara identificado que ama o Inter, isso aí é óbvio que conta sempre na hora de contratar, mas vamos lá. Primeiro, eu acho que o Inter tem que rejuvenescer o time. Tem que trazer jogadores para diminuir um pouquinho a média de idade, que é alta. O Tyson não faz parte desse escopo nesse sentido. O Inter não vai fazer isso, cara. O Inter não vai fazer isso. A gente, não, mas é que entre precisar e fazer tem léguas de diferença. Cara, o Inter é um clube quebrado, que não tem dinheiro para contratar nada. O Inter é um clube que investe mal o seu dinheiro. O Internacional, além de estar quebrado, o Internacional pagou pro lateral reserva do Bernabéu, o Ramon, 9 milhões de reais. O cara pega o quarto defensor, pagou 7, sabe? O Inter é um clube quebrado que não vai rejuvenescer o seu time. Então é o seguinte, daqui a pouco vem outra naba aí, como das tantas que a gente viu nas janelas, porque veio de graça. Daí tá o cara lá, o D'Alessandro, em coletivinha, mostrando estatística do cara. Traz o cara, meu, traz o Tyson. Traz o cara, por que não? O que tu tá dizendo Porque não? Tem tanta naba aí que tá na lista dos caras. Tem tanta naba que tá na lista dos caras. O segundo ponto. E aí o cara não pode. Não é jogador pra ser titular. É jogador de grupo. Mas, cara, é jogador pra entrar. tu colocou ali um argumento que é um argumento válido de, tu olha pro Oscar Romero, pro Luca. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que o Tyson, só acho que ele não vai entregar isso que tu imagina. Mas obviamente, que é uma impressão que eu tenho. Eu acho que o Tyson é um jogador que tinha como principal característica... Titular do PAOK com média superior a 80 minutos de jogo. Perfeito, realidade diferente. Por isso que eu disse, ele não é titular. Por isso que eu disse, ele não é titular. Ele é o jogador de grupo, ele é o cara do segundo tempo. Ele é o cara que pode ser ponta esquerda. Ele é o cara que pode ser dessa. Ele não é mais o cara, ele não pode ser nenhuma das duas. Ponta esquerda. Ponta esquerda ele já não tem explosão. Ele mesmo disse que ele joga assim. Mas entre lá é dizer e conseguir produzir tem um caminho cara, lá é muito diferente. grande. Ele não tem mais explosão para ser um ponto esquerda. Quantos jogos dele pelo PAOK tu viu? Cara, eu não vi jogo do PAOK nenhum, mas tu também não viu. Mas aqui no Inter já dava pra ver. Não é essa a questão. Aqui no Inter já dava pra ver que ponta ele não pode ser mais, ele não foi ponta. Mas claro, porque ele era um camisa, porque ele era um meia ponta. Ele pegava da meia, levava pro outro, isso realmente ele não conseguia fazer. Mas é por uma questão de velocidade. É uma questão de intensidade, velocidade, idade, natural. Tá vendo esse gol que ele faz aqui? Esse gol aqui é um pouquinho antes dele ir embora. 6 meses antes dele ir embora. Não, mas é que assim, uma coisa é tu fazer 1, 2, 3 jogadas como essa, que é o que um cara por dentro precisa fazer. O ponta tem que fazer isso o jogo inteiro. Exatamente. Claro. E voltar pra ajudar a marcar. Mas é isso que eu tô dizendo. Se tu começa o jogo, sim. Se tu começa o jogo, sim. Se tu entra aos 30 do segundo tempo, não. Quanto? E aí é por isso que eu não concordaria, por exemplo, se ele chegasse aqui ganhando 600, 700 mil para jogar 15 minutos de jogo. Daí não. É isso. Mas dá um contrato de produtividade. Ele mesmo já disse que baixaria, fazia um contrato de produtividade. Gente, vamos lá. Tudo gira de quanto? Não, mas de assim, quanto que a gente está falando? É que na verdade assim, vocês têm que olhar, vocês têm que olhar. Não é só isso. Vocês têm que olhar nesse momento para um jogador que quer voltar para o clube do coração. Em nenhum momento o aspecto financeiro vai ser um impeditivo. Pelo contrário, ele, Tyson, vai abrir mão de salário para voltar para o Inter, porque é mais do que o aspecto financeiro. O Tyson quer se redimir com o Inter e com a torcida. E com ele também. Esse é o ponto. Então assim, o Internacional, se trouxer o Tyson de novo, vai trazer um jogador que quer se redimir, motivado, querendo dar resposta e querendo que essa sim seja a sua última imagem
com a camiseta do Internacional. E não a última imagem que ele deixou, que deixou muito ruim para ele. Então, um jogador que vem sem custo, o custo é baixíssimo. Vocês lembram da última passagem do D'Alessandro pelo Inter? Ali no Campeonato Gaúcho, o D'Alessandro veio por um salário simbólico. Gente, só para se despedir. Só para se despedir. Aí depois cobrou o Inter publicamente. Guimarães cobrou o Inter publicamente. Qual o prejuízo Meu. para o Inter inteiro, Tyson? Cara, na outra passagem, inclusive, uma coisa que se dizia que o Tyson era bom de grupo, ele não foi em alguns momentos da outra passagem. Criou algumas Mas eu acabei de te dizer que ele vem para se redimir. Claro, eu acabei para te dizer que não é o mesmo Tyson, ele quer mudar essa imagem. Não, mas é que uma coisa é tu ter um monte... Mas é claro, ele quer mudar essa imagem. Não, e uma coisa é tu ter um monte de laranja podre dentro do vestiário e outra coisa é tu ter cara normal, né? Para aí, esse cara, ele não vai alterar patamar nenhum. É aí que tá. Vão pegar só por conta de uma suposta vontade de se redimir. Eu vou dizer mas assim, que isso, Gamba? Mas é um jogador maior que isso, mas é um velho. jogador que acrescenta mais que Romero, que Luca. O Internacional jogou dinheiro fora com Kaique Rocha. Por favor, Guimarães. É um cara identificado. Jogador identificado, conhece Libertadores. Você tá caindo no papo. Não é caindo no papo. O Inter não tem nada a perder. Se ele não dá mais que o Romero e mais barato que o Romero, eu largo. Que isso, eu largo. Sério? Que isso? Não, tu tá louco? Tu tem chance de tu largar, cara. Não é esse jogador que vocês estão imaginando, gente. Mas ninguém tá falando que é esse jogador. Deus, eu tô te dizendo que o Tyson tu hoje, tá comprando nessas condições, pelo discurso não, da ele redenção. acrescenta o Inter, o Inter tá não tem nada a perder. comprando o Tyson pelo discurso da redenção, pelo discurso do arrependimento, pelo discurso, pelo choro. Tu tá comprando o Tyson pelo choro, cara. Tu compra jogador do Inter, pelo SofaScore? E chega aqui e não mostra nada. Mas o Tyson vem pelo coração. O Tyson vem pelo coração. Vem com mobilização, vem pra jogar. O SofaScore ainda mostra o choro. Ainda mostra o choro. Deixa eu falar um pouquinho. Eu tenho que fazer uma pergunta. Tu defendeu o Ramírez? Uma Disse que ia ser maior que o Abel? Uma pergunta básica. Tá? Machucou teu Inter, né, Gamba? A pergunta básica, na minha visão, é a seguinte. Na verdade, são duas, tá? O que o Internacional, nesta janela, precisa fazer para encarar os duelos que tem pela frente? Flamengo e Fluminense. Né? Tendo em vista que o brasileiro está em segundo plano. O que o Inter precisa fazer? A resposta é óbvia. O Inter precisa se qualificar. Tá? Porque os seus adversários estão se qualificando. Então, o Internacional, que não vive um bom momento, ele precisa se qualificar. A segunda pergunta que é linkada a esta e é a mais importante. A vinda do Tyson qualifica o Internacional? Se você dizer que sim, bom, tudo bem. Então aí nós podemos debater custo-benefício, viés e tudo mais. Se você não sabe, então não vale a pena. O Inter teria que ter outras prioridades. É isso que vocês têm que ter pragmaticamente analisado. Agora, eu sei que o futebol não é só isso. Se o presidente Barcelos acha que jogar para a torcida, trazer a torcida, é o Vale, o Tyson, o Inter vai fazer porque já fez outras vezes, entendeu? É tudo uma questão de o que você quer fazer. Mas talvez a pergunta é o que o Inter precisa fazer. É isso. O Gamba, olha só, o Inter precisa de um reserva para o Alan Patrick. Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Porque assim, se o Inter tivesse um reserva para o Alan Patrick, eu acho que o torcedor não abriria margem para um retorno do Tyson. É claro que tem uma questão afetiva nisso, quando ele fala nas redes sociais, nessa entrevista para o Sobis, em outras manifestações também. Ele é um ídolo do Inter, né? E aí o comparativo ele é o seguinte, o Ernest acabou de falar, Tyson ou Romero? Tyson. Só que... Tá tocando meu telefone aqui, peraí. Posso atender rapidinho? Claro. Oi, Iago Noal. Como é que tá, querido? Tudo bem? Tudo? Vai ter que sair? Vai ter que ir embora. Não vai ter espaço pra ti. Não é nem a mesma posição. Mas bota no Viva Voz aí, bota no Viva Voz aí que eu falo com o Iago Noal pra ele pegar e dar uma cuidadinha nas coisas que ele faz da base. Bota o Tyson aí. não precisa. Não é uma questão do que o
Tyson não precisa. É que tu tá simplesmente usando o seguinte. É que nem mesma A coisa gente assim, defende a o base Ricardo até a segunda Matias. página mesmo. Não. Quando surge o Eu medalhão, sou um dos que é o mais, medalhão. ao contrário, eu sou um dos que mais na defende prática, a tu não tá base. fazendo isso. Não, é que tu tá pegando um exemplo ao contrário. O Ricardo Matias não joga, Ernest, que absurdo. Pois é, se talvez ele pegar e focar um pouquinho mais, se talvez, que eu já tive acesso dos números dele, O Valência tá? já deu um empurrão, todo mundo viu no Magrão, continua jogando. Aí que tá, são 2 pesos e 2 medidas. Mas é claro... É muito fácil dizer O que o guri da Matias base... ganha um Posso pau fazer uma e meio. pergunta? Não é isso. O Posso te Valência fazer ganha uma um pau e pergunta? meio. Deixa eu fazer uma pergunta pro Pior Ernst. ainda, velho. Deixa eu o, cara fazer- o cara que ganha um Não. pau e meio tem mais Deixa eu te fazer uma pergunta. responsabilidade. Eu também acho. Quando Mas tu é- não vai escantear o cara de um pau e meio, Não né? é escantear. Agora, o problema é o seguinte: quando o guri da base tá indo pra festa, não tá se dedicando tanto quanto deveria, treinador vem pro microfone, fala do guri da base, Exatamente. queima. Exatamente. Aquela vez o Roger falando do Elias. Pra uma barbada. Queimar guri da base é uma barbada. O medalhão, não. Não, tem que ter calma, tem que botar. O Pavão tem que jogar, não sei o quê. É assim. Não é só no Inter. É no Grêmio, no Inter, é na maioria dos clubes Deixa eu te brasileiros. fazer uma pergunta. Então, Iago Noal. Esse é o Isso, cara. concordo Ou contigo. um outro guri da base. E Bota a acrescento, base. Não é a mesma Passou posição, o tá? Tyson já. Acrescento com uma Um abraço. pergunta pro Ernst, pode ser pro Gamba também, que defendeu essa. Tu acha que o Inter tem que contratar o jogador Tyson ou o Colorado Tyson? Os dois? Eu já vi Qual que é da outra preponderante vez, na outra tua vez. opinião? Se tivesse que escolher, o Inter tem que contratar o Colorado Tyson Posso te ou o responder? jogador Tyson? Posso te responder? Pode. O Inter precisa do Tyson. E O vou te Inter- dizer mais. Não, tu não me respondeu, tu Não, não mas me eu quero te responder. Do Eu quero te jogador responder. Tyson O Inter- ou do Colorado O Inter Tyson? precisa do Tyson. É que O tu não Inter ouviu o precisa- termo que tu quer ouvir só. O Inter precisa. Não, tô esperando uma resposta Guimarães, com é uma que o das Inter opções. precisa do Tyson. Não Sabe é por um quê? combo, não é um combo. Sabe por que o Inter. Não é um combo. Não é um combo, são separados. O que ele deu uma pergunta e não quer entrevista ouvir a querendo resposta, é voltar difícil. é o Colorado Tyson. O jogador Tyson. Não, Desculpa, mas no mercado tu acha melhor por menos valor. Não. Eu não tô Guimarães, discordando deixa eu falar de uma ti, Guimarães. Estou te dizendo que é um combo. É analisar o jogador e o contexto do jogador. Eu acho Não que tem como separar. Exato. O Guimarães Eu não acho entendeu que em isso. O termos Inter de- precisa em- do Tyson. Em termos de Colorado contexto, Tyson, o Ernest tá me dizendo. atendeu. O O Ernest falou uma coisa. O ídolo Tyson. Ernest, tu falou uma... ídolo Tyson. O Ernest falou uma Não, coisa, eu não- Gamba, que é importante de fato, eu vou reconhecer. Que é o seguinte: quando o Tyson é chamado pra entrar, o Beira-Rio vem abaixo, aquela coisa. Só que, cara, tem que jogar ainda. Pô, é óbvio. É muita coisa assim, fantasiosa. Futebol é jogado, É, gente. exato. Entendeu? É muito lindo. Ah, o Tyson, não sei o quê. Cara, na hora H, ele não rende mais. Com todo respeito ao PAOK da Grécia, não existe esse clube, gente. Acabou de O falar, Tyson acabou não de rende falar o mais. cara, acabou de falar o cara que pede pro Michael ser o diretor esportivo do Grêmio quando com o Michael não tem nenhuma classificação de administração. Eu quero que ele Pelo seja amor de Deus, administrador do Grêmio, não volante do que Grêmio. engraçado Pede o que o Tyson de pensamento dirigente. mágico é só do lado do Deixa eu te Inter. falar uma coisa. Pede o Tyson Tu de sabe- dirigente, então. Tu sabe que o Jogador futebol, não dá mais. Futebol. o vestiário... Vou usar o exemplo do Bruno, tá? O garoto da base, quando ele está surgindo, ele precisa de referências. Ele precisa se espelhar. Ele precisa olhar no vestiário Não tem? e ver que ali tem uma referência. Pois é, tem ali Patrick. tem um ídolo. Alan Patrick. Alan Patrick. Não. O Alan Patrick Borré. com o Tyson é um acréscimo. Sabe quem serão os maiores beneficiados com a chegada do Tyson? Os próprios garotos. A presença do Tyson fortalece o espírito do coloradismo, de entender o que é o Inter. E o Tyson, vocês estão decretando... Não, só um pouquinho. Sem ironia. Sem ironia. É que vocês... Círculo. É isso aí! É isso aí! É que vocês no programa... Processo empate. Estão decretando a aposentadoria do Tyson sem ter coragem de falar isso. Esse é o primeiro ponto. Vocês estão dizendo que o Tyson está sendo marqueteiro sem ter coragem de falar isso. Vocês estão querendo dizer que o Tyson quer voltar para o Inter para roubar o Inter sem ter coragem de dizer isso. Sem ter coragem de dizer isso. Eu te digo... Tirar dinheiro. E aí, tirar dinheiro. Você não tem coragem de falar isso. Eu vou te dizer, o Tyson volta para o Inter para acrescentar. O Tyson volta para o Inter não tem nada a perder. E ele passa a ser uma referência, um espelho, e dentro do vestiário ajuda e muito, principalmente os Quanto garotos. que vai custar Gamba, isso? Esse deixa é eu o te- ponto, deixa- ninguém diz, ninguém falou. deixa eu te Mas dizer eu não uma acho que ele coisa. vai Vai tomar custar dinheiro. menos que o Kaique. Eu não acho que vai é pra custar tomar menos que o dinheiro. Ramon. Que vai Eu não Vai sou- custar menos que o Oscar Não, peraí, Romero. eu tenho que me defender, Bruno. Porque é o seguinte, eu tá. não estou colocando aqui em discussão ou em pauta o caráter do Tyson. Tanto que eu perguntei o Colorado Tyson, acreditando que ele seja o Colorado. Não acho que é para tomar dinheiro, tá? A minha dúvida, ela é
técnica, física, tática. É campo. Campo. Se o jogador em campo não rende aquilo que se espera, ou perdão, até te emociona falando não tem do teu time, né, cara? condição de render aquilo que se espera, pra mim, não traz. E eu concordo com o Bruno. Iago Noal, por que não? Eu preciso responder também, porque o Gamba, na verdade, ele falou algumas coisas que a gente não pensa. Exato. Primeiro, a gente acha que o Tyson é um ex-jogador? Não, eu não acho que ele é um ex-jogador. Eu acho que ele pode jogar no PAOK, acho que ele pode jogar em outro clube. Acho que para um A hora que eu botei na parede, eles ficaram com medo de arrepiar. É pra deixar muito claro. Arrepiar. Não, vocês arrepiaram. Vocês decretaram a aposentadoria do Tyson aqui. Deixa a gente responder agora, porque tu meteu uma acusação que não serve. Não achamos que é ex-jogador, só achamos que não serve pro Inter. Aliás, como gremista, eu tô analisando aqui de forma bem isenta, porque como gremista eu podia dizer, traz o Tyson. Pra mim, não vai acrescentar em nada lá no Inter. Respeito a história dele, foi um baita jogador. Tô falando sobre o momento do Tyson. Acho que é um baita colorado, vejo sinceridade no que ele fala, se emociona, acho realmente que aceitaria reduzir o salário, mas eu sou coerente aqui. Eu peço o aproveitamento da base. E aí quando o Gamba vem e diz o seguinte, o garoto da base vai se espelhar no Tyson. O garoto da base tá pé da vida com essa especulação, porque tá vendo que não vai ganhar a moral nunca. Aí quando ontem a gente falou aqui sobre Vini da Pose, imagina o Ricardo Matias. O Valência pode ir embora e vão trazer o Ricardo da Pose. Coloca o Ricardo Matias, velho. Aposta na base. Por isso que os clubes estão quebrados. Não é com o Iago Noal. Eu tô preocupado com o Carboneiro. A principal contratação da dupla Grenal no ano. Não, mas é que vocês estão tratando o cara como... Vocês estão tratando o cara como... Ele vai continuar jogando, Vocês estão tratando um cara, o cara como um titular absoluto. Como todos os outros que o Inter traz e não dá certo, esse pode dar certo, é um ídolo. Se vocês pegarem tudo que eu falei... Não, se vocês pegarem tudo que eu falei... Tem comentários aqui? Tem comentários aqui? Bota na tela aqui, vamos lá. Por favor, João Bob. Comentários aqui no chat da audiência, vamos lá. Inter não pode contratar o Tyson, é esse. Não viu um jogo do Tyson. Tyson é passado, deve ficar no lugar de passado. Veio com má vontade que nunca mais volte. O mais interessante dessa ronha do Tyson é que já faz 3 anos, tá louco. O mais interessante é que o menino Arangues também. O menino Arangues chegou a pedir numa entrevista para ir embora. Aí quando voltou aqui era, meu Deus, Arangues, o chileno. Aí fez a mesma coisa. Pegou e atravessou a cordilheira, bebeu uma água do Chile e tava bom do A cabeça do Tyson ainda vai neles. Aqui é a referência do Grenal. Tyson, aquela famosa contratação emocional e nada futebolística. Esse é o recado. Até quando vão viver de passado com ex-jogadores? Só para lembrar que esse Tyson ganhou do Flamengo de 4-0 no Maracanã. Traz logo, tem jogadores que não chegam na chuteira do Tyson, ganhando um salário de milhões para ficar no banco. Muito obrigado pela participação. A maioria é contra. O pessoal é lúcido. Algumas repatriações por terceira ou quarta vez eu discuto, tá? Talvez uma segunda repatriação, eventualmente... Até daria para abrir debate justamente pela idade e pelo custo. Agora eu vou lembrar, Bruno, nós gremistas, quando repatriamos, por exemplo, Paulo Nunes nos anos 2000, Valdo, jogadores que já Douglas tinham, Costa. O próprio Douglas Costa, né, jogador que ainda mais apresentava um descompromisso absurdo com qualquer coisa, né, que era um casamento por dia. Não dá pra comparar com o Tyson, tá? Desculpa. Tá, mas é uma terceira repatriação, cara. Não faz isso. Não dá pra comparar o Tyson com o Douglas Costa. Você não tá comparando, cara. Pelo amor de Deus. A carreira do Douglas Costa foi maior. E o caráter? Não. E o comprometimento? Vocês estão discutindo carreira até o momento. Aliás, e agora o Costa jogou mais bola que o Tyson. Mas eu tô dizendo o momento. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Ontem esteve aqui na Rádio Bandeirantes o presidente... Jamais o Tyson faria com o Inter o que o Douglas Costa jogou mais bola que o Tyson. Ontem esteve aqui na Bandeirantes o presidente Romildo Bolsa Júnior deu uma excelente entrevista ao Donos da Bola Rádio e lembrou sobre a primeira parte da sua gestão, que foi a parte vitoriosa. E eu lembro muito bem que em determinado momento, é um comparativo que eu acho que serve, tá? Ele não contratou o Dudu, que se tornou um grande jogador depois do Palmeiras, aí debatido até agora. O Dudu jogava bola no Grêmio. Só que custava, ele estava emprestado, um valor que o Grêmio não tinha para pagar. Muita gente falou, mas é um absurdo, tem que pagar, porque é o Dudu, que não sei o que, não sei o que. Depois do Dudu, por ele não ter ficado, o Grêmio lançou Pedro Rocha, Everton Cebolinha, PP, Ferreira, veio uma fila de garotos da base. O pensamento do Tyson... Não estou dizendo que esse em específico, mas o pensamento Tyson é o pensamento que quebra os clubes de futebol. Porque é abrir mão da base para contratar um medalhão. É a mesma coisa, Vini da Pose, não sei quem. Se o Valência vai embora, Ricardo Matias é o cara.
Aposta na base, gente. Chega No de Maracanã contratar contra o Flamengo. medalhão. É por isso que os clubes estão falindo No por conta Maracanã. desse pensamento. Daí depois vocês são os mesmos que chegam aqui no microfone e defendem. É lindo o discurso, maravilhoso. Tá falindo, que é um absurdo, que isso, que aquilo. Outro dia aqui a gente vai debater SAF, vocês vão ver a incoerência. Aí na hora de dar a opinião real sobre o fato, vocês defendem esse tipo de contratação. Tu acha que o Roger vai botar um menino nos 35 do segundo no Maracanã para decidir contra o Flamengo? Acha isso? Tu acha que o Tyson tem condição de decidir contra o Flamengo? Olha, com todo respeito, eu acho que tem. Meu Deus do céu. Não, bom, então... Não, então tá aí o Pedro deixando muito claro que ele é a favor do medalhão e não da base. Não, gente, eu vi o Luan decidir em Lanús, tu também viu. Renato, o Luan e o Arthur foi o melhor da Libertadores. O Renato, quando precisou lançar a mão do Matheus Henrique contra um Flamengo no Maracanã, não lançou. Não importa, Pedro, não é essa a questão. Não é essa a questão, Pedro. Eu vou te dar fatos também. O Luan decidiu em Lanús, o Arthur foi o melhor da Libertadores, o Wallace foi vendido, o Pedro Rocha era um jogador razoável e foi vendido. Posso te dar mais, se tu quiser. A pergunta que eu fiz é se o Roger vai lançar a mão do menino quando precisar dentro do Maracanã. Mas por que tu tá citando o Maracanã? Cara, porque o Inter tá dentro de uma Libertadores. Uma lança agora já era pra ter lançado. Tem que botar a base pra jogar. Tu sabe que isso não vai acontecer. Tu acha que o Tyson vai resolver contra o Flamengo? Não resolve, o Tyson não resolve. Tu sabe. O Tyson não é esse jogador que a gente viu, não é mais, gente. Vocês ele não depende estão ele depende fisicamente. Engraçado, o Kahneman tem que renovar. O Kahneman que já não entrega a mesma coisa, que é a mesma coisa, joga um jogo e para 4, 5. Esse aí é craque, esse aí tem que renovar. Não consigo entender vocês, cara. A incoerência do argumento eu não consigo entender vocês. Eu acho, não, mas é outra posição, outro contexto. O Iago Noal também é outra posição que o Tyson, cara. Qual é a posição do Tyson? Ponto esquerda. Ele não sabe ser joga, ponto mas esquerda. nem na Então, outra sabe, pega o telefone, me dá o teu telefone aí. Tá ok, amiguinho. Me dá o teu telefone aí. Não sabe, Me dá teu telefone aí, já tu tem vários jogadores do teu telefone aí, me dá que eu vou ligar pro Tyson, eu vou dizer o seguinte, ó. Tyson, me dá, fala pro Tyson. Eu falo, Tyson, por favor. Tyson, consegue recompor o jogo todo? Ele vai te dizer que consegue fazer transição, recompor, ajudar a lateral, porque tem que ajudar a lateral, tá? Ajudar a lateral e ainda se juntar na frente. Vou te mostrar aqui o Wesley, tá? Tu consegue fazer isso que o Wesley faz? Ah, não, tá ruim. 36 é brabo, né? Não vai 37. rolar. 37? 37, pior ainda. Pior ainda. Não vai rolar, né? Eu sei que não vai, cara. Eu sei que tu tem que jogar na meia ou como segundo atacante, tá? Ali vai ser mais complicado tu disputar, porque na ponta não dá, meu velho. Não dá. Eu acho não que, consegue. Assim, o debate está muito bom, tá? Quero parabenizar vocês. Mais ou menos. Tá acalorado, eu acho que isso agrada o torcedor. Só que, infelizmente, eu tentei entrar no meio dessa discussão, mas não fui ouvido, né? Então eu peço a palavra de forma humilde para dizer que vocês não estão respondendo a pergunta mais importante. Eu ouso dizer isso. O Inter precisa agregar qualidade. Não é emocional, não é de torcida, não tá fazendo isso. É de campo. Para pegar o Flamengo, que está fazendo isso com o potencial que o Flamengo tem, evidentemente. Vocês têm que decidir se o Tyson agrega qualidade ao Inter ou são as outras valências que estão colocando isso em questão. É simples. É questão física também, velho. É um monte de jogo, cara. Verdade. A questão também é física, um monte de jogo, cara, 37 anos, gente. Não, mas daqui a pouco o Inter acha que não é isso que ele precisa agora. A única chance do Tyson, sabe onde é que é? Dos outros valores? A única chance do Tyson no Inter é para ser o reserva do Alan Patrick na vaga do Oscar Romero. Aí eu acho que começa algum tipo de porta de entrada. Aí nós estamos falando, mas aí agora desde o início. Ninguém defendeu o Tyson como titular. Ninguém defendeu o Tyson como titular. A única diferença... E aí tem o Iago Noal, que eu acho que é melhor. Não, aí que tá. Esse é o ponto. Primeiro de tudo é isso. Em nenhum momento a gente disse que o Tyson vai vir ser titular do Inter. Eu ainda disse, depende do viés e do contexto. Vocês perguntaram e eu falei. Por um salário baixo e para ser um jogador de grupo, perfeito. Traz agora. Traz agora. Iago Noal. E se me disser que o Iago Noal não é da posição, deve ter outro na base. E aí que eu vou te dizer. E se não tiver, fecha a base. E aí que eu vou te dizer, tu tem que criticar agora o Carlos Guimarães, que exatamente a posição do Iago Noal ele acabou de descrever. Ou como o substituto do Alan Patrick, ou como segundo atacante.
Esse é o Iago Noal. Esse é o Iago Noal. Então, Ou seja, se ele tivesse dito assim, é o substituto do Wesley, como ele fez ali o telefone, legal, talvez ele não consiga recompor mesmo. Só que é o seguinte, cara, 30 minutos do segundo tempo, tu precisa de um cara pra segurar a bola lá na frente, ou tu precisa de um cara pra pegar e atacar um Flamengo, ou tu precisa de um cara pra pegar e ter qualidade no teu ataque, tu vai pegar o Luca, tu vai pegar o Romero, eu pego o Tyson. Fora a importância no vestiário. Tu me desculpa. Fora a importância no vestiário. Mas enfim, decretaram a aposentadoria do Tyson aqui no programa. Eu quero pedir desculpa pro Tyson, Eu também. Vocês me desculpem. Tyson, me desculpa aí, tá? Forte abraço também pro Betinho Freda, que tá sempre com a gente. 37 anos, o Bruno e o Guimarães decretaram o fim da carreira do Tyson. Não decretei o fim da carreira do Tyson. O Gamba e o Guimarães decretaram o fim da categoria de base. Não, cara. O Gamba e o Ernest, perdão, Guimarães. Não, ninguém decretou. Não decretei o fim da carreira de ninguém. fim E do respeito o jogador e respeito o ser humano. Muito inteligente, Bruno. Tu sabe que a categoria de base, os garotos, para que eles tenham sucesso, é fundamental a mescla com a experiência. Ele tá com medo da cabecinha, ele tá com medo do petardo que o Tyson pegou e fez um Grenal também. Ele tá com medo disso. Eu não sei por que ele tá tão preocupado com o Tyson. Faz de novo a cabeça, faz de novo. A cabecinha! Vai, sem Meteram a cabecinha neles e afundaram terceira vez. Toca o hino, tá demais. Isso aqui, a popular tá em crise aqui, meu Deus do céu. Como gremista, pode trazer o Tyson. Ficarei atento a uma nova greve. Nossa, agora pegou pesado. Jogou tudo no lixo do que ele falou até agora, né? Ele tava falando com ironia o tempo todo. Pesado. Leonardo Sonda, vem aqui, vamos falar de Kaique. Vamos lá, Gamba, falar do volante do Juventude que virou um capítulo de novela nas negociações do Grêmio e parece agora estar chegando a um denominador comum. Por quê? A informação da Rádio Bandeirantes é de que Grêmio e Juventude chegaram finalmente a um acordo. O Grêmio vai pagar 5 milhões de reais ao Clube da Serra, 3 milhões à vista, mais 2 milhões de reais parcelados, mais o empréstimo do lateral esquerdo / zagueiro Luan Cândido, que vai ser emprestado ao time da Serra com os salários 100% pagos pelo Grêmio, e mais um atleta. Esse atleta ainda não está definido, Gamba. Inclusive, existe a possibilidade de que ele nem seja emprestado caso o Grêmio e Juventude não cheguem a um acordo. Pode gerar também uma